Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sheila do ateliê Sheila Silva e trago hoje para vocês mais uma aulinha de barrado em fralda, tá? Atendendo a pedidos, eu vou trazer aí ao longo das minhas aulas alguns outros modelinhos de fralda que eu costumo usar aqui no ateliê, tá? Hoje eu vou fazer um barrado parecido com o da aula anterior, que é aquele barrado que fica fora da fralda, porém, hoje o bordado foi feito na fralda e não no barrado, e o barrado também vai ser recortado parte da frente e parte de trás, e não inteiro, como eu ensinei na aula anterior, tá bom? Então, a gente vai precisar de uma fralda, a minha já tá bordada, eu gosto de bordar sempre antes de colocar o barrado, porque pode ser que às vezes você vai posicionar fralda já com barrado pronto no bastidor para bordar, e pode dar uma esgaçada na costura do barrado. Então, eu prefiro sempre bordar antes, tá? Mas aí fica a critério de cada um, é o jeito que vocês acham melhor de trabalhar, tá? O bordado aqui da minha fralda, a gente faz o mais para baixo possível, né? Para não ficar uma distância muito grande entre bordado e barrado, tá? Para não ficar um espaço de fralda sobrando aqui. Dependendo do tamanho que vocês cortarem a fraldinha, se vocês fizerem o barrado mais para cima, dá para dar uma refilada aqui embaixo, tá? O meu eu já procurei, na hora de posicionar no bastidor, posicionar o mais na beirada possível para fazer o bordado. Então, aqui, ó, eu vou usar duas rendinhas, eu vou usar uma sobre o barrado, que é essa mais larguinha, e eu vou usar uma outra mais estreitinha para embutir entre os dois cortes de tecido, do barrado da frente e do barrado de trás, tá? Bom, a largura aqui que eu tô usando é compatível com a minha fralda. Eu vou trabalhar com uma fralda de boca, né? Que a minha tá dando aqui mais ou menos 39 por 39, porque eu faço o molho dos tecidos antes. Então, eu perco um pouquinho na largura da minha fralda. Então, eu procuro cortar a altura dela compatível com a largura, dividindo para mim conseguir aproveitar ainda duas fraldas, tá? Então, a largura que sobra a largura que fica da fralda, eu meço e divido por 2, né? Por exemplo, a minha deu 39 centímetros, então eu cortei ali a altura também com 39, 40, para mim aproveitar bem e fazer duas fraldinhas, tá? Então, aqui a largura é compatível com a da fralda, né? Aqui, ó, o meu barrado eu vou montar hoje a parte da frente com 3 tirinhas de tecido, tá? Então, aqui, ó, aqui eu tô com 2 tirinhas. Que eu vou fazer a parte de baixo, essa aqui eu tô usando percal 400 fios, mas pode ser tudo em tricoline ou em linho, enfim, como vocês forem fazer a composição de vocês, tá? Esses meus tecidos aqui, ó, esse tá com 6 centímetros e esse que eu vou costurar depois também tá com 6 centímetros. E aqui eu tenho um debrum que ele tá com 5 centímetros e eu já dobrei e passei ao meio, que é pra fazer o acabamento, tá? E aqui a gente tem a parte de trás do tecido. Essa minha aqui eu cortei com 15 centímetros, mas eu vou montar o meu barrado da frente primeiro, vou medir a altura que ele vai ter, e depois eu refilo essa daqui, me baseando nas medidas desse, porque a parte de trás sempre tem que ser 1 centímetro menor que a parte da frente, tá? Então, ao longo da montagem, eu vou comentando com vocês as medidas que vai ficar o barrado. E eu vou precisar de viés, na verdade, aqui não é viés pronto, eu corto o tecido e engomo. O meu aqui eu tô usando com 4 centímetros de largura, mas vocês podem usar com 3,5, até 3,5 na fralda também fica bom, tá? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, agora a gente vai começar as costuras, tá? Eu peguei aquelas minhas 2 tiras de tecido, do tamanho de 6 centímetros que eu mostrei pra vocês, e eu vou costurar elas direito com direito. Lembrando que, se vocês forem usar renda, vocês têm que ver aonde vocês querem colocar a renda antes de costurar. Às vezes a renda precisa ser embutida, às vezes a renda pode ser costurada por cima depois da emenda dos tecidos do barrado feita, né? Então, vocês
tem que dar uma analisada no barrado de vocês antes, né? Como eu comentei na aula anterior, a gente pode brincar, né? Na composição das cores, dos cortes de tecido do barrado. Então, mas a rendinha, às vezes é bom analisar antes, porque se você escolher uma renda que tem que ser embutida, né? Então, já é melhor pensar nisso antes para depois não ter que desmanchar a costura. A minha renda vai ser costurada depois, na junção dos outros dois aqui. Então, agora eu vou unir direito com direito, tá? Daquelas duas faixinhas de tecido que eu mostrei para vocês. O meu percal, eu quero que fique para baixo, na parte de baixo, na parte inferior da minha barrinha. Então, eu vou unir aqui, direito com direito, e eu vou passar um pezinho de máquina, dando retrocesso no início e no final. Sempre dou retrocesso no início e no final, para não correr o risco de desmanchar, tá? Não esqueçam de unir direito com direito dos tecidos. Então, aqui, ó, meninas, eu emendei as duas, tá? E agora, aqui, ó, defini que eu quero que essa minha parte clara fique para a extremidade de baixo da fralda. Agora, eu quero colocar a minha renda aqui, ó, embutida entre esse tecido e o meu debrum, tá? Então, o que que eu vou fazer? Como eu quero que a minha renda fique dessa forma, assim, ó, voltada para baixo, eu vou costurar ela com o direito virado pra cima, tá? Conforme ela já vai ficar na fralda. Se eu quisesse virar essa renda, assim, ó, pra parte de cima, assim, ó, dessa forma aqui, ó. Se eu quisesse, depois de costurar, virar ela pra parte de cima do meu barrado, eu teria que costurar direito da minha renda com o direito desse tecido. Mas como eu quero que ela fique assim, tá? Pra baixo, então eu já costuro com o direito pra cima. Nessa etapa aqui, eu não passo um pezinho de máquina. Eu passo só uma costurinha de segurança bem na beiradinha, porque o próximo tecido que a gente for costurar aqui por cima, ele vai com um pezinho de máquina. Então, pode dar conflito. Às vezes, você costura um pedacinho fora, então dá conflito de costura. Então, essa daqui eu gosto sempre, tá? De costurar, passar uma costura mais na beiradinha, para depois vir com um pezinho de máquina quando eu for prender o outro tecido por cima. Então, costurada a minha rendinha. Agora, eu vou vir com o meu debrum, que é aquele tecidinho de 5 centímetros que eu dobrei ao meio e passei. Aí, eu junto, né, coloco aqui em cima da rendinha, e agora eu costuro, faço a costurinha com um pezinho de máquina. Ó, meninas, ó, nosso barradinho já tá costurado. Agora, eu vou lá no ferro e vou passar e assentar bem as costurinhas. Já volto aqui para mostrar para vocês, para dar continuidade na nossa aula. Então, aqui, meninas, ó, já passei nosso barradinho, deixei bem retinho, bem esticadinho. Eu já medi também, aqui, o nosso barradinho, ele deu uma altura total de 13 centímetros, tá? Com aquelas medidas daqueles tecidos que eu passei para vocês. Mas isso é bem opcional de cada um, tá? Vocês vão fazer a composição aqui de tecidos que vocês acharem mais bonito, tá? Poderia ser apenas 2 cortes, enfim. A técnica principal é na hora de aplicar na fralda, é o recorte embaixo com a rendinha, né? Mas aqui é bem livre para vocês brincarem da forma que vocês quiserem. Então, aqui, ó, o meu barradinho deu 12 centímetros. Eu já refilei, já aproveitei que eu tava lá perto da base de corte, já refilei o corte de tecido da parte de trás, que é o forro do nosso barrado, já refilei ele, tá? Com 12 centímetros, né? Se esse aqui ficou com 13, a parte de trás tem que ficar 1 centímetro menor. Então, eu já refilei com 12 centímetros. Aqui, ó,
eu costurei essa rendinha, e sempre quando eu costuro rendinha que fica embutida entre os tecidos, eu gosto de passar uma costurinha bem aqui na beiradinha, ó, pra assentar essa renda e ela não ficar virando pra cima, né? Então, eu gosto de passar uma costurinha aqui, bem na beiradinha, pra essa renda ficar bem segura, bem assentada aqui no nosso barrado, tá? Então, vem aqui com calma, com cuidando, pra a costura ficar bem retinha. Já passei a nossa costurinha, agora a gente vai colocar a rendinha aqui embaixo. Como essa rendinha vai ser costurada aqui e depois ela vai ficar virada pra baixo, tá? A gente tem que costurar o direito da renda, se a renda tiver avesso direito, o direito com o direito da parte de baixo aqui do nosso barrado, tá? Eu costuro também com bem na beiradinha, tá? Não passo um pezinho de máquina aqui não, porque depois a gente vai vir com outro tecido. Então, vamos lá. Direito da nossa rendinha sobre o direito do tecido do barrado. Costurada a nossa rendinha, tá? Ela tá virada aqui, ó, pra cima, ó. Tá virada aqui, ó, pra cima, pra dentro do nosso barrado. Agora, eu vou vir com o tecido de trás, né, o tecido do forro, e eu vou juntar ele, vou colocar direito do meu tecido sobre a frente do meu barrado. Então, vai ser direito com direito. Bem rente aqui, ó, bem certinho as extremidades do tecido, sempre, tá? Mesmo na hora que a gente vai costurar rendas, enfim, qualquer costurinha, sempre ajeitando aqui, ó, bem rente os tecidos. E agora, sim, eu vou passar a costurinha com um pezinho de máquina pra prender esse sanduichinho aqui que eu tô fazendo. Então, toma cuidado, tenha bastante paciência na hora de fazer a costurinha, sem puxar os tecidos, costurando pra fazer o pezinho de máquina bem retinho, pra depois não ficar o barrado torto. Então, aqui, ó, costurado, né, os nossos tecidos. Agora, eu vou levar lá no ferro pra passar, né, pra desvirar ele, ó, pra trás aqui, pra fazer o forro. E eu vou abrir essa costurinha aqui pra ficar bem assentadinha. Então, já fui lá no ferro, já passei, já assentei as costuras. E agora, a gente vai passar uma costura aqui, ó, tá? Na extremidade entre o tecido e a renda, eu vou passar a costura em cima do tecido e bem na beiradinha, que é pra firmar esse barrado, né? Pra não ficar dançando, ele não ficar se movendo e talvez distorcer o barrado depois do uso. Então, a gente vai passar uma costura bem na beiradinha aqui. Bom, costurinha passada, agora tá na hora de a gente pregar na fralda. Então, agora a gente vai colocar o barrado na fralda, tá? Então, vocês olhem se ele tá bem retinho, se não precisa refilar nada, né, a parte de trás. Como esse barrado, ele não é bordado, né, eu não tenho nada aqui, nenhum elemento que precise ser centralizado, eu não preciso achar o meio da fralda e nem o meio do meu barrado. Então, a gente vai virar a nossa fralda pra cima, né, com o avesso pra cima, tá aqui o avesso da minha fralda, e eu vou unir o direito do meu barrado com o avesso da fralda, e eu vou passar uma costurinha com um pé de máquina. Tá? Vou ajeitar aqui, vejo se tem barrado nas duas extremidades. Então, agora, eu vou passar a costurinha de um pé de máquina pra prender o meu barrado na minha fralda.
Então, eu costurei, já fui lá e já sentei no ferro, né? Já abri as costurinhas no ferro. E agora, eu vou passar também uma costura na beiradinha, aqui, ó, em cima do tecido, tá? Que tá a minha fralda e aqui tá o meu barrado, né? O avesso do meu, o forro do meu barrado. A costurinha, eu passei aqui, ó, pro lado de dentro do meu barrado. E eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, sobre o tecido do meu barrado, que essa costurinha também vai ajudar a dar uma firmeza nesse barrado e o barrado não ficar dançando, né? Na hora que a mamãe lavar essa fralda. Então, agora, a gente vai pregar, ó, o barradinho na nossa fralda. Deixa o barradinho bem direitinho, bem esticadinho, ó, e dá certinho aqui, ó, pra cobrir a costura, tá? Aqui, ó, coincidentemente, deu bem certinho em cima da linha da fralda, então, eu vou me guiar pela linha da fralda, tá? Então, por isso, ó, o barrado precisa estar bem certinho, bem refilado, bem retinho, que é pra costurar e o barrado não sair torto. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha, aqui, ó, do meu debrum, tá? Daquela parte que tá dobrada ao meio e passada, prendendo esse tecido na fralda, tá? Uma costura bem na beiradinha, bem retinha, pra ficar bem bonitinho aí o acabamento da sua fraldinha, tá? Ó, meninas, então, o nosso barradinho, ele tá preso, tá? Agora, eu vou lá refilar essas laterais pra gente pregar o viés. Então, agora eu refilei e a gente vai começar a costurar o viés de acabamento. Eu vou pegar o meu viés, né, a minha faixa que eu cortei pro viés, eu vou posicionar ela direito sobre avesso da minha fralda, tá? E aqui, ó, a gente vai fazer a dobrinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, como tem a renda, vai ser por cima da renda, tá? A gente vai fazer uma dobrinha passando mais ou menos 1 centímetro do meu tecido de viés pra cá. Então, a gente dobra esse tecido aqui por cima da extremidade da rendinha. E agora, a gente alinha ele aqui, né? As duas extremidades bem alinhadinhas, bem retinhas. E a gente vem passando a costurinha com o pezinho de máquina, prendendo esse viés em toda a volta da nossa fralda. Segura aqui bem firme, tá? Essa pontinha, pra hora que for costurar, não sair do lugar e ficar sobrando tecido ou ficar torto. Dá um retrocesso. E vem costurando esse viés em toda a volta, tá? Em toda a extensão da fralda. A gente tá chegando aqui no final, ó. E aqui a gente vai dar aquela paradinha, tá? Meio centímetro, sem costurar, dar um retrocesso, que é pra fazer o cantinho mitrado, tá? Então, como que a gente vai fazer esse cantinho mitrado? Eu já até, inclusive, ensinei em outros vídeos, né? A gente vai virar a fralda pro lado que a gente vai costurar, de novo, né? Agora, a gente vai começar a costurar o viés nessa extremidade da fralda. Então, a gente coloca ela aqui, como se a gente fosse encaixar na máquina. Aqui, ó, tá a ponta do meu viés,
que a gente vinha costurando, certo? Então, aqui, ó, a gente veio costurando o viés aqui, a ponta tá aqui, ó. Ó, tá aqui. Eu vou virar esse meu viés pra cima. Esse é o canto, a forma que eu acho mais fácil de fazer o canto mitrado, é a forma que eu me adaptei e que o meu canto mitrado sai perfeito, tá? Mas se vocês tiverem uma outra forma de fazer o canto mitrado, vocês aplicam na fralda. Não precisa fazer exatamente desse jeito que eu tô ensinando, tá? Eu tô ensinando a forma que eu faço o canto mitrado e que eu gosto. Mas se vocês tiverem outra técnica para fazer o canto mitrado, vocês podem aplicar aqui. Então, eu joguei essa minha faixa aqui pra cima, tá? Ela tava vindo, ó, aqui na lateral, né? Costurei ela aqui, parei meio centímetro antes. Então, eu jogo essa faixa pra cima e aqui ela vai formar, ó, o ângulo de 45 graus. Aqui tá a ponta da minha fralda e aqui, ó, eu dobrei, ela tá formando o ângulo de 45 graus. Então, achei o meu ângulo, faço o vinco e eu trago essa faixa novamente para baixo, alinhando a extremidade da minha fralda, que eu vou continuar fazendo a costura, tá? Então, aqui, ó, ajeito bem direitinho e alinho a fralda com o viés e continuo fazendo a costurinha, dando retrocesso. E continuo costurando, vou fazer novamente o canto mitrado na outra ponta e depois vou finalizar. Então, aqui a gente tá chegando no final do nosso barrado e a gente vai finalizar da mesma forma que a gente iniciou, tá? Dobrando mais ou menos 1 centímetro, abraçando, né, o lado da frente do nosso barrado, que aqui no caso é a rendinha. Dobra e finaliza a costurinha com um retrocesso. Tá. Nosso viés está costurado em toda a volta da fralda, agora a gente vai virar para rebater. Se sentir necessidade, tá? Pode levar no ferro e abrir essas costurinhas aqui para sentar bem o viés bem direitinho aqui. Eu vou levar lá no ferro e vou passar. Então, eu já levei lá na máquina, eu já passei, assentei aqui as costurinhas do viés. E agora, a gente vai começar a rebater esse viés. Aqui, ó, no cantinho que eu mostrei pra vocês, né, que a gente faz o acabamentozinho da dobra, é só a hora que for virar o viés, ele já vai virar também. Então, é só dar uma ajeitadinha aqui, fazer a dobra bem direitinho aqui, ajeitando, tá? Eu dobro o meu viés até encostar aqui, ó, a extremidade da fralda. Então, eu faço a dobra do meu viés até aqui, eu me guio por aqui, e depois eu viro novamente pra cima da fralda e vou rebatendo com a costura bem na beiradinha. Então, meninas, finalizamos o nosso barrado. Olha que lindo, que delicadeza que ele ficou, tá? Então, mais uma técnica aí pra vocês, mais um modelinho, né? Ao longo das aulas eu vou trazendo outros. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam muito bom proveito dela, façam muitas coisas lindas aí no ateliê de vocês. Então, eu peço pra vocês que, se vocês gostaram dessa aula, deixem um joinha aí pra mim, tá? Deixem nos comentários também o que vocês estão achando das nossas aulas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades sempre que eu postar alguma coisa aqui no canal, tá bom? Eu também convido vocês a me seguirem lá nas redes sociais, vou deixar os endereços aqui na descrição do vídeo, tá? Então, muito obrigada por estarem comigo em mais essa aula e até a próxima!